A paz esteja convosco. O Evangelho de hoje, deste 8º domingo do tempo comum, convida-nos a fazermos uma reflexão pessoal. Jesus convida-nos a olharmos um pouco para nós mesmos, fazer uma espécie de introspeção pessoal. Por isso ele pergunta: por que vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? É notória a atitude atual, que vai ganhando cada vez mais força. Basta olharmos para os debates que as pessoas já não querem admitir a crítica. Ninguém quer admitir que o outro proponha como deve ser o seu comportamento, como deve se comportar. É a atitude de autoinvenção, de autoafirmação. Então, quem és tu para dizer como me devo comportar? Ficamos logo na defensiva. Em tudo isso, podemos ver que apenas estamos nos desviando, querer camuflar a própria culpa, a nossa escuridão. Estamos nos drogando, entorpecendo a dor da verdadeira autoconsciência. Neste processo, queremos nos transformar em um ser perfeito, em um Deus, talvez, fingindo ser absolutos e insensíveis às críticas. Mas Jesus diz: tira primeiro a trave de madeira do teu olho, então você verá com clareza o argueiro que está no olho de seu irmão. Bastante profundo o que Jesus nos aconselha hoje. Ele ainda continua dizendo que nossa missão, partindo desta mensagem, podemos perceber que nossa missão não consiste, em primeiro lugar, em olhar para o outro, mas em olhar para nós próprios. Antes de falar do outro, veja primeiro, examina-te se estás em condições de falar realmente do outro. Antes de querer converter os outros, primeiro deves te converter. Pensar se estás em condições para converter os outros. Converta-te. Portanto, a mudança deve sempre começar em nós. Só depois poderemos exigir a mudança nos outros. E muitas vezes escolhemos fazer o contrário. Queremos primeiro converter os outros, antes de nos convertermos. Queremos que os outros mudem, antes que nós próprios mudemos. E Jesus nos vem mostrar que isto não é correto para uma convivência normal de cristãos. Expor constantemente as falhas dos outros. Precisamos de ser um pouco discretos para com as falhas dos outros, até mesmo silenciar quando isto é necessário. Isto não nos tira a possibilidade de fazer uma boa correção fraterna. Aí sim, é ali onde muitas vezes pecamos. Às vezes as pessoas preferem fazer críticas destrutivas do que fazer correções fraternas. O que é evangélico é fazer uma correção fraterna, isto é cristão. Mas uma crítica destrutiva, isto já não é cristão. Isto é, segundo a linguagem de Jesus, isto é que é fingir guiar os outros, ser um cego que quer guiar os outros, quando você não sabe onde colocar os pés. Eu quero contar uma breve história. Havia um casal que vivia muito feliz. Eles viviam no edifício. E em paralelo a este edifício, era um edifício de 4 andares. Do outro lado, ali onde vivia o casal, vivia a mãe do esposo. Mas a esposa reclamava quase todos os dias, porque quando olhasse para a partir de lá de casa onde eles viviam, pelas vidraças, as janelas de vidro,
Olhando para o outro lado, ela observava que as janelas da mãe e do marido estavam sempre sujas. Foi assim, foi andando, o tempo foi passando, até que em um belo dia o marido decidiu lavar as vidraças de casa, as janelas de vidro. Lavou-as e depois de lavar as janelas, o marido notou que afinal as janelas de lá da sua mãe estavam perfeitamente limpas. Não, a esposa não conseguia ver do outro lado que as janelas da mãe e do marido estavam limpas, porque ela observava a partir de janelas sujas. Eu acho que este é um belo exemplo. Quando em nós tudo está mal, nós podemos ver defeitos em tudo nos outros. Por isso é preciso nos purificar. Nós preferimos a crítica fácil. Este é muitas vezes o nosso menu favorito. Fazer uma crítica, apontar o dedo. Mas nós nem sequer queremos olhar para nós mesmos. A autocrítica é muitas vezes um prato que nós detestamos. Nós sempre queremos olhar para o lado negativo dos outros e nos esquecemos que nós próprios às vezes somos aquelas pessoas talvez um pouco insuportáveis. Que tal procurar mudar primeiro em ti? Porque quando nós mudamos, até as relações com os outros, com os demais, vão correr muito bem. Muitas vezes o problema não está nos outros, está em nós. Porque nós nos guiamos, nos dirigimos para os outros já com preconceitos, ideias pré-formuladas, com orgulho, com autossuficiência, egoísmo, raiva, ressentimento, ciúme, ódio. Tudo isto são traves que nos cegam. São traves que não nos permitem que nós olhemos para os outros com objetividade. Porque nós, quando olhamos mal, quando nós vemos mal, estamos cegados, claro, que nos outros está tudo mal. É muito normal. Então, por isso, devemos tirar a trave que está no nosso olho, nos outros olhos, nos nossos olhos, para podermos olhar, observar com objetividade. Primeiro olhar as nossas faltas e depois poderemos ver também os outros. E nós não devemos também procurar nos recusar da observação, da crítica, de uma correção. Isto é cristão, quando alguém se aproxima de nós e quer fazer uma observação, uma correção. Quando recusamos qualquer observação, nos recusamos a reconhecer e a remover em nós a trave de madeira que nos cega, está no nosso olho. Assim os outros não ousam em dizer nossas falhas, porque temem nossa reação. É esta a tendência que muitas vezes demonstramos. Pequena correção, nós nos inflamamos. Quando alguém tenta tocar em alguma coisa que é negativo em nós, nós reagimos logo, ficamos logo na defensiva, reagimos mal para bloquear que alguém faça uma observação. E não é esta atitude que devia ser para um verdadeiro cristão. Para uma boa convivência, é preciso sempre olharmos para nós, fazer uma introspecção pessoal, ver em que em nós deve mudar, para que possamos ter relações interpessoais saudáveis, amorosas, aquelas que Jesus nos propõe, que todo mundo desejava. E é preciso que todo mundo vê, mas que muitas vezes somos os únicos a ignorar as nossas próprias falhas. Acontece até que nos recusamos a reconhecer nossa responsabilidade pelas nossas falhas. Queremos nos vitimizar, procurar outros culpados para as nossas próprias falhas.
É importante e urgente, irmãos, que tiremos a trave de madeira que está no nosso olhar. E assim conheceremos os nossos pontos fracos. Conheceremos os pontos em que devemos melhorar e poderemos reconhecer e estar muito mais abertos para os outros e ver neles as qualidades e dar-lhes os lugares que eles merecem. Que este Evangelho nos ajude a refletir um pouco, a meditar naquilo que são as nossas qualidades, a nossa qualidade no que diz respeito ao nosso relacionamento com os outros, as nossas relações interpessoais. Que Deus nos abençoe. Por favor, se você gosta do trabalho que nós fazemos, não se esqueça de subscrever o canal TV Nossa Senhora da Mushima e compartilhe. Deixe também um like, faça este vídeo circular e faça o canal crescer. Ajuda-nos também a evangelizar. Até a próxima.